Sabe, irmãos, eu tenho a impressão de que quando nós confessamos esse nome com fé, sabendo o que ele significa, algumas coisas no mundo espiritual acontecem, viu? Você crê nisso? Porque a Bíblia diz que o nome de Jesus é o nome sobre todo o nome. Eu fico pensando, quando Satanás escuta Jesus, ele deve, se ele tem espinha, ele deve arrepiar a espinha dele, né? Porque ele sabe que com Jesus ele não pode. Amém? Como diz o Heraldo, ele disse que para fazer barba e bigode, né, Heraldo? Estamos aqui. Hoje nós vamos fechar o assunto. Semana que vem, provavelmente, nós vamos para outro tema. Não sei se vai ser o Milton, o pastor Heraldo, o pastor Zé Carlos, que vai estar ministrando. Mas eu queria dividir com vocês hoje. Peguei alguns benefícios que a vida de oração pode nos trazer. E eu queria dividir com você nessa noite. Vamos orar primeiro. Espírito Santo, nós agradecemos pela tua presença no nosso meio. De fato, o Senhor está conosco. De fato, nós podemos percebê-lo. Nós queremos pedir agora a tua ajuda para que nós possamos entender a tua palavra. Traga revelação, discernimento, entendimento espiritual, para que a gente saia daqui alimentado e que a tua palavra nos transforme. Em nome de Jesus, cativa o nosso pensamento, de todos nós aqui, a ti, para que nada nos roube a palavra, para que nada nos roube a atenção. Em nome de Jesus, renova as nossas forças, restaura, tira todo o cansaço, todo o sono, e que nós possamos estar fixos naquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu não vou conseguir ler todos os textos aqui, eu vou citar alguns para quem estiver anotando. Quem não estiver anotando, depois vai estar lá no site. Mas nós não vamos ter condição de ler todos os textos, por causa do nosso horário. Mas eu queria, antes de falar dos benefícios, retomar algumas coisas. Nós não vamos ler os textos, só vou citar para vocês. Talvez eu leia aqui, depois você confere na sua casa. Tá? Mas eu queria deixar bem fixado isso. Por que nós temos que orar, irmãos? Desde lá do início nós temos falado disso. Por que nós temos que orar? Nós falamos lá no primeiro dia. Falamos lá atrás que era uma ordenança. A Bíblia diz que é uma ordenança. Oração não é uma opção. Oração é uma ordenança. Lá em Romanos 12:12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Colossenses 4:2 diz: perseverai em oração, velando nela com ações de graça. Efésios 6:18 diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração, súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. 1 Tessalonicenses 5:17 diz: orem continuamente. Então, a Bíblia nos mostra claramente que a oração não é opção para nós. Amém? Todos aqueles que nasceram de novo, a oração precisa acompanhar a sua vida, porque senão nós morremos, espiritualmente falando. E a consequência da morte espiritual muitas vezes leva à consequência da morte física. Mas é só porque é uma ordenança nós devemos orar, irmãos? Não. Nós devemos orar porque a oração é algo prazeroso, que vai nos levar a uma vida de mais comunhão, intimidade com o nosso Pai. Amém? Nós lemos lá em Mateus 6,15, Jesus ensinando sobre oração, ele diz: quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta, o seu Pai estiver em secreto, te recompensará. A oração precisa se tornar na nossa vida algo prazeroso. Nós precisamos olhar para a oração como, não algo como uma ordenança apenas que a Bíblia nos coloca, mas algo prazeroso. Amém? Os casados aqui, a Bíblia diz que nós devemos, os homens, devemos amar as nossas mulheres, né? E dizem que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Queridos, pensa bem, nós somos casados, a gente viver só baseado nessa ordenança sem se tornar um prazer na nossa vida é isso. Eu acordar de manhã e falo para a Lucília, tem que te amar hoje, fazer o quê? A Bíblia fala que tem que amar, então vamos amar, né? Isso precisa se tornar o quê? Um prazer. Tem que orar hoje de novo. Fazer o que a Bíblia fala lá? Tem que orar. Irmãos, nós precisamos entrar numa vida diária de oração, porque isso se tornará um prazer para nós. O Espírito Santo vai nos atrair esse lugar de prazer na oração. E aí você vai orar, você vai correr para esse lugar de oração sem pensar em ordenança, sem pensar do que a Bíblia fala. Você fala: não, mas glória a Deus que a Bíblia fala isso, porque isso é maravilhoso. Amém, queridos? Tem que ser um prazer para nós. Nós não podemos fazer algo forçado. A mulher fala para o marido: eu vou ser submissa a você porque a Bíblia mandou, né? Chega uma hora que não dá mais, irmãos. Tem que se tornar um prazer na nossa vida seguir os princípios. Eu queria colocar outra coisa antes de falarmos dos benefícios. Nós não falamos sobre isso ainda. Por que orarmos? Queria dar mais um fundamento para você. Além de ser algo prazeroso, além de ser uma das formas de nós conhecermos o nosso Pai mais intimamente, além de ser uma ordenança, é uma função sacerdotal.
A oração é uma função sacerdotal. Nós somos sacerdotes da nova ou da velha aliança? Da nova. A Bíblia diz que ele nos fez reis e sacerdotes. Qual que era a função sacerdotal lá no Velho Testamento? Era a oração e a adoração. Já vamos ver isso aqui já. Eles intercediam pelo povo, oravam pelo povo e eles adoravam, prestavam culto. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano lá e oferecia uma oferta ao Senhor, sacrifício. Esse tempo que passamos aqui adorando o Senhor com a música, foi um sacrifício que nós fizemos de adoração a Ele. Até cantamos num tom meio alto, né, pastor? Sacrifício de louvor. Foi um sacrifício. Porque faz parte do nosso chamado sacerdotal. Então fala assim, ó, eu sou um sacerdote. O sacerdote ora, é a sua função, irmão. É a minha função. Levítico 2,15, você não precisa abrir, esses textos nós vamos passar rapidinho. Pode anotar e depois, se quiser, pegar no site. Diz assim: sobre ela derrame óleo e coloque incenso, é oferta de cereal. Levítico 2,16, o sacerdote, está falando de você, só que é a tipologia lá do Velho Testamento. Queimará a porção memorial do cereal esmagado e do óleo com todo o incenso, como oferta ao Senhor preparada no fogo. Levítico 16,12 diz assim: pegará o incensário cheio de brasas no altar que está perante o Senhor, e 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu. Eu quero que você entenda algo aqui. Quando a Bíblia fala de incenso no Velho Testamento, ela está falando, sabe do quê? De oração. É uma tipologia da oração. Vou mostrar para você já. O Salmo 141, verso 1 e verso 2 fala assim: Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Veja que Davi está falando de oração. A ti clamo, quando a ti clamar. Diga, ele fala agora no 2: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. Veja, a adoração e a oração juntas. Ronaldo, por que você está falando que incenso tem a ver com oração? Apocalipse capítulo 8. Abra comigo aí. Apocalipse 8, verso 2 e verso 3. Estamos falando do quê? Por que nós devemos orar, Ronaldo? Porque é a nossa função sacerdotal. No Velho Testamento, o sacerdote oferecia incenso e oferecia oferta de cereal, cereal esmagado. Apocalipse 8, verso 2 e verso 3, diz assim: veja agora a nova aliança. Na verdade, João está vendo algo que acontece no céu, certo? Porque Deus é atemporal. É algo que, quando você ora, acontece. Veja só. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. Diga, altar. Altar é lugar do quê, irmãos? Adoração, oração, entrega, certo? Pôs-se junto ao altar, tendo o quê? Um incensário de ouro, certo? Está escrito aí? E foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, quando a Bíblia fala de incenso no Velho Testamento, ela está falando de oração. As orações que nós apresentamos a Deus hoje, elas ficam lá. Deus tem um recipiente especial para ela. Eu não sei que cada um tem o seu nome, né? Alguns têm um recipiente cheio de oração, Deus tem providenciar até mais. Outros têm um recipiente pequeno, mas eu oro pouco, isso aqui. Eu oro para que o seu recipiente lá no céu seja bem grande, irmão. Amém? Que os anjos trabalhem para aumentar. Não estou dando conta, ora demais esse povo. Traz mais aqui, porque tem muito, está vazando aqui. Oração é uma função sacerdotal. O que pode impedir as nossas orações? Vou passar também rapidinho. Salmo 66, 18, diz assim: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. O pecado pode atrapalhar e impedir que a nossa vida de oração seja frutífera. 1 Pedro 3, 7, aí uma notícia para os casados. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Então, maridos que estão aqui, ore bastante. Se você ora 10, ore 20. Porque a Bíblia diz que nós devemos coabitar com elas com entendimento. Nós temos que ter entendimento, a Bíblia diz que nós temos que ter entendimento para honrá-las. Agora, entender a cabeça da mulher é fácil? Márcia? Não é fácil. Não é. Para o homem não é, né? O homem falta uma pecinha para o homem para conseguir captar, entendeu?
É aí que entra a nossa vida de oração. Mas brincadeira à parte, queridos. As nossas orações podem ser impedidas se nós não tivermos um bom trato com as nossas esposas na nossa casa. Então, às vezes a pessoa está orando, mas não vive bem com a esposa, a oração está batendo no teto e voltando. Então, olha a seriedade da vida a dois. Mas não é esse o nosso assunto. Provérbios 28:9. Provérbios 28:9 diz: se alguém se recusa a ouvir a lei, e diga lei como palavra de Deus, até as suas orações serão detestáveis. Se alguém se recusa a ouvir a palavra. Esse ouvir não é apenas, não, mas eu estou aqui ouvindo agora. Mas é ouvir e dar prática a ela. Se nós oramos, mas não vivemos, ou pelo menos não buscamos viver aquilo que estamos aprendendo, as nossas orações se tornam o quê? Detestáveis. Por quê? Ela vai cair lá atrás onde nós falamos da hipocrisia, irmãos. Lembra dos sacerdotes? Ou melhor, dos fariseus? A Bíblia diz que eles oravam nas praças, levantavam as mãos para serem vistos. Então, se nós oramos uma coisa, mas estamos inclinados a viver outra coisa, nossas orações são detestáveis. Deus olha e fala assim, mas você está pensando uma coisa, falando da boca para fora, o seu coração tem outro lugar. Então, por que eu estou falando isso para você? Porque nós precisamos cuidar disso, para que a nossa oração seja atendida, seja algo frutífero. Amém? Agora nós vamos... Amém, queridos? Vocês estão comigo? Agora nós vamos falar dos benefícios. Eu tenho aqui mais ou menos 314 benefícios, irmãos. Eu vou tirar os 300 e deixar os 14, tá? Brincadeira, queridos. Juízes, vamos abrir Juízes. Juízes 15, verso 18 e 19. Eu ia fazer uma pergunta antes, vou fazer agora. Quem está orando mais do que orava após a gente começar esse tempo de estudo nesse tema? Opa, glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmão, continua orando mais. Hora após hora, como diz o David Robson lá. Hora após hora. Juízes 15, 18 e 19. Fala de Sansão, esse texto. Diz assim, Sansão estava com muita sede e fez o quê? Clamou ao Senhor. Deste pela mão do teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Verso 19. Deus então abriu a rocha que há em Leí e dela saiu o quê? Água. Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo, essa fonte foi chamada de a fonte do que clama. Então, qual que é o primeiro benefício que eu quero frisar para vocês de uma vida de oração? Nós que temos buscado ter uma vida de oração, qual que é o benefício que vai aparecer para você? Um deles, primeiro que eu friso aqui, fontes abrirão diante de você. Fontes do Senhor se abrirão diante de você. Sansão estava num momento difícil aqui. Ele tinha acabado de matar mais de 1000 homens com uma queixada de jumento. Olha só que coisa fantástica para o Spielberg fazer um filme. Já pensou? Matar mais de 1000 homens com uma queixada de jumento? E a Bíblia diz que ele foi matando e foi juntando, foi fazendo montões de homens. O que era aquilo, irmãos? Era o Espírito Santo sobre Sansão. Só que depois disso, irmãos, sabe o que aconteceu com ele? No corpo, no humano dele, ficou quase morto, morrendo de sede. Quando nós fazemos as coisas para o Senhor, sem frequentarmos esse lugar de oração, a tendência é nós também, muitas vezes, entrarmos nesse lugar de esgotamento. Existem homens de Deus que fazem muitas coisas para o Senhor, mas chegam num determinado momento estão esgotados. E se não forem para a fonte, morrem fisicamente e muitas vezes até espiritualmente. Mas se nós cultivarmos uma vida de oração, sempre vai haver uma fonte para nós, onde nós vamos poder recobrar o ânimo. Onde você está se sentindo fraco, vai orar, irmão, que Ele vai te fortalecer naquele lugar, vai ter água para você lá. Sansão falou, Deus, eu matei esse monte de gente, agora eu estou aqui morrendo de sede. E ele clamou. Deus não abriu a fonte para Sansão porque ele estava com sede. Só abriu quando ele clamou. Se nós não orarmos, não tem fonte, irmãos. Deus não se move pelas nossas necessidades. Deus se move pela nossa fé, manifestada num tempo de oração, numa inclinação, uma vida de oração. Entendem isso? Deus não se move pelas nossas necessidades. Ele não se moveu pela necessidade de Sansão. Ele se moveu quando Sansão creu e clamou, Deus, me livra, me ajuda. Ele abre fontes onde não tem fonte. Amém? Então, se você está passando um momento difícil na sua vida, saiba que tem uma fonte para você naquele lugar secreto de oração. É lá que Deus vai abrir. 2 Reis, capítulo 6, verso 17. Segundo benefício de se orar, ou melhor, de ter uma vida de oração. Primeiro uma fonte vai se abrir diante de nós e vai nos manter vivos. O segundo benefício 2 Reis 6, 17, diz assim, e Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Creio que vocês já devem ter ouvido falar, se não ouviram, vão ver agora.
Eliseu está sendo perseguido pelo exército da Síria. E o rei mandou prender Eliseu. Eliseu está com o seu discípulo, Geazi. E quando o Geazi sai fora, olha pela janela, pela porta, não sei, ele vê cercado aquele lugar. Ele vai, Eliseu fala, Eliseu, estamos perdidos, morto. Eliseu falou assim, calma, o maior que está conosco. Ele deve ter pensado, né? 1, 2, 2, 1. Eliseu está maluco. Mas Eliseu fez o que depois disso? Para que os olhos do menino fossem abertos? Ele orou. Vê aí, irmão, na sua Bíblia. 2 Reis 6,17. E Eliseu orou. Senhor, abra os olhos dele para que veja. Então o que quer dizer isso para nós? A sua vida de oração, a sua vida intensa de oração, vai te levar a um lugar que você vai começar a enxergar o mundo espiritual, no sentido de ver aquilo que Deus já fez para você, aquilo que já está preparado para você. Os seus olhos não vão ficar mais presos nas circunstâncias do mundo que mudam. As circunstâncias desse mundo, elas mudam, irmão, sim ou não? Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, outra hora está mais ou menos, outra hora está lá em cima de novo, outra hora lá embaixo, outra hora mais ou menos. É ou não é? Ou na sua casa é tudo perfeito sempre? Não, nós estamos vivendo num mundo onde Jesus falou, vai ter aflição, vai ter luta, vai ter tribulação, mas há um lugar para os nossos olhos estar fixos, certo? Aonde que é? Nesse mundo em que nós podemos enxergar como Eliseu enxergou. Eliseu, depois que Geazi olhou aqui, ele falou, estou tranquilo, tem muito mais do que comigo do que com eles. Isso que eu estava vendo no mundo natural nem se compara àquilo que está no mundo espiritual. A Bíblia diz lá em Efésios que ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. Nossos olhos precisam ir para esse lugar, irmãos. Uma vida de oração intensa vai alinhar os nossos olhos nessa dimensão. Nós vamos tirar os nossos olhos dessa realidade aqui, circunstancial, e colocar os nossos olhos na realidade absoluta, eterna, da palavra. A palavra de Deus muda, irmãos? Deus muda? Ele é abalado? Tem crise lá no céu? Então, é lá que nós precisamos olhar. Nós nascemos de novo, e de novo existe uma nova natureza em nós para nos alinharmos com essa realidade. Mas nós precisamos de uma vida de oração. Se nós não orarmos, irmãos, nós vamos assistir coisas desse mundo e nós vamos nos abater, vamos nos abalar. Lá em 2 Crônicas 20:12, conta a história de Josafá. Josafá também estava sendo ameaçado por 3 exércitos. Josafá estava a ponto de explodir. Você já se sentiu num momento difícil da sua vida que parece que não vai dar mesmo? Quantos já se passaram assim? Eu já me senti assim. De vez em quando ainda acontece, viu, irmãos? A Bíblia diz que Josafá orou e disse, Senhor, não tenho força em mim, não sei o que fazer nessa situação, mas os meus olhos estão postos em Ti. Josafá conseguiu ver alguma coisa tão sobrenatural que depois, quando ele foi para a guerra, ele falou, não põe arma, não vamos guerrear com arma. Se você ler esse texto lá de 2 Crônicas, nós não vamos ler hoje, mas eu sempre escutei, pastor, não sei se o senhor escutou também, ou os irmãos aqui, que Deus mandou Josafá colocar o louvor na frente da batalha. A Bíblia não fala isso, irmãos. Não foi Deus que mandou Josafá colocar o louvor na frente. Foi Josafá que teve aquela atitude. Depois você pode ler lá, 2 Crônicas capítulo 20. Deus não mandou Josafá, põe o louvor à frente. Ele só fique parado e vede. Deus falou isso para eles. Ficai parado e vede o livramento. Eles tomaram a decisão de louvar, de adorar, de sair à frente adorando, deixar as armas para trás. Imagina, irmão, você vai para a guerra sem arma. O que Josafá viu que fez isso? Onde Josafá estava olhando que fez isso? O exército ele não estava olhando. Ou melhor, os 3 exércitos que estavam contra ele não estava olhando. Porque os caras vinham armados. Sabe o que ele viu? Ele já viu a vitória. Ele entrou numa dimensão que já viu a vitória já conquistada, porque Deus tinha feito uma promessa de livramento sobre o povo. Então Josafá tirou os olhos dele e falou, pode adorar, tira as armas fora, pega a guitarra da época, né? O violão, a bateria, vamos fazer um louvorzão aqui, que está tudo garantido. Josafá, como? Estou vendo, eu estou vivendo uma vida de oração, meus olhos estão alinhados com o sobrenatural, eu não estou fixado nesse natural, já é nossa, a batalha é nossa, Deus falou, a batalha é nossa, acabou, mas eles têm 3 exércitos com armas, não importa, vamos adorar. Entende, irmãos? A oração vai te alinhar nisso. Não tem ordem de Deus para colocar música à frente, não. Foi decisão pessoal deles. Que eles creram em alguma coisa que ninguém naquele lugar via. Só eles estavam vendo. Amém, queridos? Deus nos deu um espírito recriado para quê? Para a gente continuar enxergando só o natural? A gente vive nos 2 mundos, mas nós precisamos enxergar muito mais lá do que aqui, irmãos. Terceiro benefício. Atos 15, 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê, irmãos?
oravam e cantavam hinos. Ó, a adoração e a oração juntas de novo. Quando a adoração e a oração se misturam, é uma bomba nuclear espiritual, irmãos. E de perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos. Vamos entender uma coisa, eles estavam surrados. Existem relatos que eles estavam até nus, no lugar sujo. E eles estavam reclamando, né? Nossa Bíblia fala isso aí. Eles oravam, Atos 15, 25. Eles oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. O que aconteceu no desfecho dessa história? A Bíblia diz que... Vocês acharam, irmãos? É isso mesmo? Vamos lá, vamos achar aqui então. Que bom que vocês estão conferindo. Só um teste para ver se vocês estavam conferindo. Tá vendo? Aí. Muito obrigado. 16:25, irmãos. Obrigado. Deu certo o teste, viu? Por volta da meia-noite, 16:25, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e os outros presos ouviam. O desfecho dessa história foi o quê? Foi abalado aquela prisão e eles foram soltos. Um benefício que nós temos na nossa vida de oração, sabe qual é? Quando nós temos uma vida de oração, nós somos livres das prisões. E os momentos que parecem impossíveis para nós de adversidade, eles são facilmente resolvidos pelo Senhor. Se Paulo e Silas estivessem murmurando, você acha que haveria o livramento, irmão? Se eles estivessem lá, Deus pisou na bola com a gente, hein? Veio aqui pregar o evangelho para esse povo. Ó, apanhamos um monte. Estamos aqui nesse lugar sujo. Nem sei o que vai ser da gente. Ó, meu Deus, não compensa esse negócio não, hein? Isso não é vida não. Cadê a tal da teoria da prosperidade? Que o Senhor ia me dar tudo que eu precisava? Eles estavam orando e adorando. O que aconteceu, irmãos? Tremeu tudo. Tremeu as prisões. Se existem coisas, de fato pode existir na minha e na sua vida ainda coisas que podem nos prender dentro de nós. Nossa vida de oração vai destruir essas coisas, porque vai dar lugar para que o Espírito Santo entre e acabe com tudo, aquilo que não presta. A Bíblia diz que o fogo do Senhor vem para abalar aquilo que é abalado. Aquilo que não é abalado fica de pé. O que é abalado na nossa vida precisa cair, irmãos. O que é inabalável precisa ficar de pé. Então, prisões, coisas na nossa vida que precisam ser destruídas, quando nós tivermos uma vida intensa de oração, elas vão ser naturalmente. Amém? Tiago, capítulo 5, verso 16. Tiago 5, 16. Eu nem estou contando mais os benefícios, tá, irmão? Vocês vão anotando aí. Vamos falar deles. E eu peguei alguns só, tá, irmãos? Não tenho nenhum tipo de pretensão de tentar esgotar, porque não é esgotável isso aqui, não. Tiago 5, 16. Diz assim: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Outra tradução diz: pode muito em seus efeitos. A nossa vida de oração vai produzir o que em nossa vida e através da nossa vida? Cura. Se você for um crente, um cristão, um filho de Deus que leva uma vida séria de oração, Deus vai usar a sua vida para manifestar a cura. Amém, querido? Você crê nisso de verdade? Amém? A Bíblia diz que a sua oração vai ter eficácia e poder. Justo nós somos em Cristo. Nós precisamos orar. Nós precisamos entrar nesse lugar secreto de oração. Já pensou em ter uma vida de oração tão intensa que sua oração vai ser eficaz, poderosa? Esse lugar é para vir para você, irmãos. Nós podemos frequentar esse lugar, viver nesse lugar. Mateus 7, verso 7 e verso 8, diz assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Perceba que são todas manifestações de atitude de alguém, certo? Não existe passividade aqui. Pedir, buscar, bater. Todas manifestações de atitude, de atividade. Nós precisamos ser ativos em oração, irmãos. Esse benefício de Mateus 7, 7 e 8, eu identifico como, no ambiente de oração, nós temos respostas, nós temos encontros e nós temos portas abertas. Você recebe, você tem portas abertas e você tem encontros. Com o quê? Com aquilo que você precisa e principalmente com o Pai. Mas você precisa bater, pedir, buscar. Se eu não bater, não pedir, não buscar, logo não vai se abrir, não vou receber, não vou encontrar. Nós precisamos ser ativos em oração. Precisamos ter uma vida intensa de oração, diária, profunda. Aí, queridos, quando nós pedirmos, tá, Ronaldo, tudo bem então eu posso pedir qualquer coisa que Deus vai me dar? Lembra que nós já falamos disso aqui algumas vezes.
Se eu não me engano, até domingo o pastor falou alguma coisa disso aqui. Aquele texto lá do Salmo. Vocês lembram aquele texto lá? Como que é? Deleita-te no Senhor, ele fará o desejo, concederá o desejo do teu coração. Mas antes está escrito o quê? Deleita-te, tenha prazer. Lembra que nós já falamos aqui? Quando nós temos prazer no Senhor, o nosso desejo do coração vai ser alinhado com o desejo dele. Então ele concederá o desejo do seu coração. Então na sua vida de oração, as suas prioridades vão começar a mudar também. As suas prioridades, se você mergulhar cada dia mais nessa vida de oração, elas vão mudar. Elas vão começar a ser prioridades e alinhadas com as prioridades de Deus. E aí você vai pedir, vai bater, vai buscar e você vai ter. E isso é o melhor, queridos. A vontade de Deus é o melhor para nós. Lucas capítulo 18. Esse texto é um pouco extenso, nós não vamos ler ele todo. Mas o texto que eu iria ler todo é Lucas 18, do verso 1 ao verso 8. O pastor José até fez uma ministração um tempo atrás aqui sobre esse texto, que é o texto que fala daquela mulher que incomodava aquele juiz iníquo. Nós vamos ler só o início e o final desse texto. Lucas 18, do verso 1 ao verso 8. Nós vamos ler o verso 1, depois nós vamos para o final. Vamos lá? Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que eles deveriam orar sempre. Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Está escrito na sua Bíblia isso também? Não está escrito de vez em quando? Nenhuma vez por semana? Não? 2, vai. Orar, o dever, irmãos, mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca. Sabe o que significa isso? Você precisa orar, orar, orar. Mas não aconteceu nada ainda, Ronaldo. Sempre, sem desanimar, sem esmorecer. Mas, Ronaldo, não estou vendo nada acontecer. Ora, ora que melhora, né? Continua orando. E aí, ele disse, em certa cidade havia um juiz iníquo e não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça. Vamos lá para o final agora. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e... Os escolhidos fazem o quê? Clamam quando? Uma vez por mês. Isso é vida de oração? É o quê, irmãos? Isso é uma vida intensa de oração. Clamam dia e noite. Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Eu vejo, sabe o que? No final do verso 8 de Lucas 18, a resposta do tempo que essa mulher ficava orando. E é uma das respostas que a Bíblia nos dá pela essa questão de nós orarmos e falando, mas não está acontecendo nada, não está acontecendo nada, não estou vendo nada. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Sabe por que nós precisamos orar e continuar orando e permanecer orando sem desanimar? Sabe por quê? Porque quando nós oramos, a nossa fé é fortalecida. Quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé na sua vida. Se você tiver uma vida de oração intensa, persistente, sem desanimar, vai. Se eu tiver uma vida persistente de oração, sem desanimar, mesmo não vendo as circunstâncias mudarem rapidamente, vai encontrar na minha vida. Entende isso, queridos? Muitas vezes as coisas não acontecem no nosso tempo porque Deus está fazendo com que a nossa fé seja crescida, seja desenvolvida. Nós precisamos fazer o quê? Orar. Orar e orar. O ambiente de oração, dessa vida de oração, mantém a nossa fé ardente, a nossa fé viva. Irmãos, Deus não é igual ao micro-ondas que nós colocamos lá, 2, 3 minutos, está feito. Ele pode fazer uma coisa assim, mas muitas vezes Ele não faz. E Ele tem os motivos dele. E geralmente é para trabalhar a gente. Vocês estão entendendo até aqui, queridos? Amém? Filipenses 4:6. Eu vou dar uma acelerada e vou ler aqui rapidinho. Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Queridos, nós devemos andar ansiosos por alguma coisa? Não é nenhuma. E por que a gente às vezes anda ansioso por um monte de coisa? A Bíblia fala para a gente não andar por nada. Aí a gente vai para o outro extremo. Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas e com ações de graça, ao louvor de novo aí, adoração. Apresente seus pedidos a Deus. Eu costumo chamar isso aqui, irmãos, da receita da liberdade da ansiedade. É a forma de você ficar livre da ansiedade essa aqui. Não andar ansioso? Deus, como eu não vou andar ansioso num mundo desse aqui? Aí a palavra nos responde. Faça pela oração, com súplicas e ações de graça, os seus pedidos. Ah, Ronaldo, mas é tão simples, né? É simples, é fácil. Por isso que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Quem precisa de ajuda? Somos nós. Por isso que Ele está aqui para nos ajudar.
Mas a solução, o ambiente de oração, quando nós vivemos uma vida intensa de oração, nesse ambiente nós vamos descobrir que a ansiedade não entra. Amém, irmãos? Ou vocês acham que a ansiedade entra no lugar de oração? Você já viu Jesus ansioso em algum momento? Ele já ficou agitado de espírito, né? A Bíblia fala. Mas ansioso? Não. Jesus orava pouco ou bastante, irmãos? Tiago 1, de 5 a 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos livremente, de boa vontade lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Nós não vamos falar de todo o versículo, mas esse versículo é fantástico, tem muito ensinamento para nós. Mas o que eu quero frisar é que, num ambiente de oração, nós temos acesso à sabedoria. Que sabedoria? De quem? Desse mundo? De Deus. Você e eu podemos ter sabedoria de Deus se nós pedirmos. E o pedirmos fala de uma vida de oração. Fala de orarmos. É acessível a mim e a você. Mas nós precisamos acessar esse lugar. Salmo 107, 28 a 30. Na sua aflição, clamaram ao Senhor. Você passa por aflição na sua vida? Todos nós passamos em algum momento. Se não passou até agora, irmão, se prepara que pode passar. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele fez o quê? Ele os tirou da tribulação. Ele fez o quê? Tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almejado. Uma vida de oração, uma vida onde tem como foco o clamar a Deus, o depender de Deus, é um lugar que nos livra na tribulação. Ou às vezes da tribulação, se a vontade soberana de Deus não for que a gente passe. Entenderam isso? Vamos entender. Existem coisas na nossa vida que nós temos que passar, certo? Mas Deus pode nos livrar na tribulação. Como livrou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Eles não foram livrá-los de ser jogados na fornalha. Eles foram livrados depois que estava lá dentro. Às vezes nós vamos precisar ir para a fornalha e lá dentro nós vamos ser resgatados se clamarmos, se tivermos essa vida com Ele. E existem alguns momentos que Deus pode nos livrar da tribulação. A sua vida de oração pode te livrar de um monte de coisa ruim na sua vida. Sabia disso? Se nós temos uma vida de oração, nós podemos tomar decisões corretas. Nós podemos ter sabedoria e livragem de um monte de enrosco. Quantas coisas nós decidimos muitas vezes sem perguntar para o Senhor, sem a sabedoria dEle. E o que acontece depois? Enrosco. E a gente fala o quê? Pô, Deus, o Senhor nem me avisou. Pô, Senhor, por que o Senhor não falou comigo? Você não estava no lugar de oração. Você me procurou? Você só me procura depois que a coisa está enroscada. Se nós tivermos uma vida intensa de oração, muitas coisas que nós passamos, nós não vamos passar, irmãos. Porque nós vamos ser guiados por Ele. Estou caminhando para o final, queridos. Atos 14. Eu quero que você abra comigo agora. Atos 14, verso 21 a 23. Paulo e Barnabé designaram-lhe presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Vamos unir esse texto agora ao 13:2, que é o Atos 13, verso 2. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Vou frisar mais uma vez. Eu queria que você lesse comigo, mesmo na sua tradução aí. Pode ser diferente da minha. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. O que o Espírito Santo disse? Separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E o verso 3, do mesmo capítulo 13. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e enviaram. Queridos, aqui é a nova aliança, a igreja de Atos. Tudo que eles faziam debaixo de princípios. E um deles era o quê? Oração. Consegue visualizar na sua palavra, na sua Bíblia aí? É muito claro. A Bíblia diz que Paulo e Barnabé designaram, separaram presbíteros para a igreja. Tendo orado e jejuado, eles encomendaram. Não foi feito nada às avessas. Acho que vou fazer aquilo ali, vai ficar bom. Foi tudo debaixo de quê? Oração. E aqui era algo importantíssimo, que estava designando o futuro da igreja de Jesus.
A Bíblia diz que enquanto eles adoravam, capítulo 13, enquanto eles adoravam e jejuavam, o Espírito Santo lhes falou. Queridos, que o Espírito Santo coloque dentro do seu espírito. Enquanto você tiver uma vida de adoração, de jejum e oração que estamos falando aqui, o Espírito Santo encontra acesso livre para falar com a gente. Entendem isso? Aqui foi uma liberação profética. Uma liberação profética, um destino profético sobre a vida dessas pessoas que foram encomendadas. Saulo e Barnabé foram separados debaixo dessa direção. Quem foi Saulo? O apóstolo Paulo. Uma liberação profética na vida desse homem que escreveu quase 80% do Novo Testamento. Onde ela aconteceu? Debaixo de muita oração. A liberação profética da sua vida. O que é isso, Ronaldo? O seu chamado, aquilo que Deus te chamou para ser e viver nessa terra, estar dentro de um lugar, e esse lugar é lugar de oração. Se você orar, entrar numa vida de oração intensa, Deus vai revelar a você quem você é, o seu destino profético, e Deus vai também fazer com que você possa revelar a outras pessoas. Mas nós precisamos entrar lá. Está bem claro, irmãos, que eles faziam tudo debaixo do quê? De uma vida de oração, de uma vida de adoração. O Espírito Santo falou com eles nesse momento. É fantástico isso, irmãos. Enquanto você estiver orando, você está totalmente aberto a receber direção do Senhor, identidade do Senhor, revelação do Senhor. Mas nós precisamos orar. Amém? Só depende de nós, irmãos. O Espírito Santo quer nos ajudar. Atos capítulo 9, verso 40. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou, voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Lugar de oração é um lugar de ressurreição. O que está morto na sua vida? Lá no lugar de oração é o lugar que vai ressuscitar. A Bíblia diz que Pedro orou por uma mulher morta e ela ressuscitou. Queridos, vocês estão vendo quantas coisas temos de benefício. Vou ser bem sincero para você. O crente que não ora, com todo respeito, ele está sendo... O quê? Você fala, não vou falar não. Está se enganando, isso fica melhor. Mas espiritualmente me entenda, querido, com todo o respeito. É uma burrice nós não orarmos. É uma ignorância. Tantas coisas que a Bíblia fala que nós temos acesso e nós temos uma vida de oração, a gente escolhe não orar. Me perdoa, irmãos. Eu sei que vocês não estão nessa situação. Só as pessoas que moram lá no Maranhão, para lá, entendeu? Mas vamos orar, irmãos. Lucas 2:37. Então, está falando de uma mulher chamada Ana. Então, permanecera viúva até a idade de 84 anos. 84 anos, irmãos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e fazendo o quê? Orando, dia e noite. Nós não vamos ler o decorrer do texto, mas sabe quem que essa mulher foi? Quando Jesus foi apresentado, ela estava lá. E a Bíblia diz que ela saiu falando: o Messias está aqui. O Messias chegou. E aí, eu hoje à tarde orando, o Espírito Santo colocou algo no meu coração que eu achei legal. Que é assim: quando nós temos uma vida de oração, nós sempre vamos estar no lugar certo, na hora certa. Essa mulher, ela estava no lugar certo, na hora certa. Ela testemunhou o Messias, Jesus, sendo apresentado. E ela saiu depois divulgando. Depois você pode continuar lendo na sua casa. Ela saiu divulgando: olha o Messias, o Messias. Por quê, irmãos? Ela levava uma vida como? É até uma coisa extremamente desafiadora. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Para fechar, queridos, Judas capítulo 1, verso 20. Judas 1, 20 diz: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm. Como faço isso, Ronaldo? Orando no Espírito Santo. Quando a Bíblia fala de orando no Espírito Santo, ela está falando de orando em línguas. Mas uma vida de oração edifica a nossa fé. A nossa fé é construída. Sabia que a sua fé e a minha podem crescer? Jesus elogiou a grande fé de uns e a pequena fé de outros, certo? A fé pode crescer pelo menos de 3 maneiras que eu vejo na Bíblia, irmãos. Pelo ouvir da palavra de Deus, exercitando a fé. A Bíblia fala a fé como grão de mostarda, como semente, plantando. E a terceira é essa: orando no Espírito Santo. Você quer ter uma fé forte e inabalável? Ora, irmão. Jesus orava muito. A Bíblia fala de Jesus chorando só uma vez.
De Jesus tendo necessidades? Poucas vezes. Mas de Jesus orando? Bastante, irmãos. Aí eu sempre pergunto isso, quando falo sobre esse assunto. Por que a Bíblia não relatou Jesus orando uma vez só? Se falar assim, Jesus orou, não seria suficiente para nós? A gente já sabia que ele orou. Ó, Jesus orou, está escrito aqui, Mateus, tal. Jesus orou uma vez, está escrito na Bíblia. Significa que eu também tenho que orar, certo? Mas a Bíblia diz várias vezes que ele orou. Por quê? Porque ele quer nos mostrar que nós não devemos só orar, nós devemos orar muito. Vamos orar então? Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo aqui. Nós queremos pedir que o Senhor continue despertando o nosso espírito. Nós queremos atender a tua palavra. Não adianta nada nós estudarmos, nós ouvimos, se nós não praticarmos. Mas nós queremos ser praticantes. Espírito Santo, tu és o nosso ajudador. Tu és aquele que é mais interessado ainda do que nós mesmos a termos uma vida de oração. O Senhor quer nos levar muito mais do que nós pensamos a viver uma vida mais intensa de oração. Então eu quero pedir, Senhor, sobre a minha vida e os meus irmãos aqui, nos desperta mais e mais para termos uma vida de oração. Nos desperta mais e mais para buscarmos o Senhor nesse lugar secreto. Esses benefícios que nós vimos aqui, Pai, nessa noite, que são poucos comparados àquilo que a tua palavra ainda mostra. Esses benefícios, eles estão tão acessíveis para nós, tão preparados para nós entrarmos neles. E muitas vezes nós não temos entrado porque não temos entrado nesse lugar de oração. Mas nessa noite eu quero pedir, Deus, desperta-nos a cultivarmos uma vida de oração intensa com o Senhor. Nós não queremos apenas orar por orar, não queremos apenas orar para cumprir um ritual, ou porque o Senhor ordenou. Nós queremos orar porque queremos ter prazer na oração, queremos ter prazer nesse ambiente, queremos cultivar essa amizade com o Senhor através de uma vida de oração. Pai, desperta-nos nisso. Sabemos que sem oração nós não podemos caminhar. Sem uma vida de oração diária, sem uma vida plena com o Senhor nessa área, nós não podemos ir longe. E o Senhor tem isso para nós. Nós pedimos a tua ajuda, Espírito Santo. Pedimos que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos atraia para esse lugar. E que nós possamos ser responsivos àquilo que o Senhor está nos chamando. No nome de Jesus e para a glória de Deus. Ser com os meus irmãos aqui, Pai. Leva cada um de nós para os nossos lares agora. Que essa palavra venha estar queimando no nosso espírito, para que nós possamos fazer aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que o Senhor espera de nós, para que a gente possa viver tudo o que o Senhor planejou para nós nessa terra. Queremos começar a viver a eternidade hoje, Pai, já aqui, porque o Senhor já nos resgatou, o Senhor já nos tornou seus filhos, o Senhor já nos deu uma nova natureza, e nós queremos andar dentro dela, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém.